E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, hoje terça-feira, não faço a menor ideia que dia que é hoje, mas é terça-feira. Eu tô gravando em pé hoje, tá muito diferente aí, porque a minha cadeira tá rangendo mais do que eu quando pratico esporte, quando jogo tênis. Então, para não ficar fazendo aquele barulho chato, já tem o Fagner, já tem aquela turma toda que você conhece, então para não ficar fazendo aquele barulho chato, eu vou gravar de pé. Fica um pouco diferente também, né? Então, hoje eu anotei no meu tablet de verdade as coisas que eu queria falar para vocês. Ó, queria começar agradecendo mais uma vez, como eu faço toda terça-feira, das visualizações e comentários do vídeo passado, na derrota mais uma contra o Atlético Paranaense. Dessa vez eu senti um negócio curioso, eu senti que a torcida do São Paulo muito indignada, muitos deixando de acompanhar o time mesmo, de não assistir o jogo, só foram ver os comentários depois, melhores momentos, mas a torcida eu senti a torcida mais participativa para cornetar Leco, jogadores, diretoria. Então, mesmo muitos não assistindo mais os jogos, não acompanhando mais, depois confere na internet, vai nas redes sociais e detona, e critica, e cobra. Bem o estilo que eu gosto. E outra coisa, ao contrário de nossos heróis, que folgaram na segunda-feira, eu gravei vídeo pro Boteco do Barulho, se você quiser tá na descrição, canal novo. Muita gente ainda não conhece, está aí na descrição, contando as histórias de Vex. A segunda parte das histórias de Vex. Antes, deixa eu falar pra vocês, ó, a Foot Fanatic está com a promoção, essa camisa eu comprei lá, vocês lembram dessa camisa aqui da Adidas? Com os patrocinadores? Vou deixar no link da descrição pra você clicar e cair direto na página do São Paulo, tem umas novidades lá. Se prepara que a Black Friday da Foot Fanatics é show de bola e eu queria muito que você conferisse, o link tá na descrição. Vocês viram, o Raí não deu tempo de eu comentar no vídeo de domingo, o Raí deu uma entrevista, apareceu, que ele nunca aparece, né? Apareceu ali para comentar o jogo, disse que a expressão do Raí na entrevista e do Diniz é a cara da derrota, né? Os dois visivelmente abatidos, o Diniz entrando na entrevista pós-jogo, a cara da derrota, o Raí também disse que está satisfeito com o trabalho no dia a dia, tira no sarro da nossa cara, né? Está satisfeito no trabalho do dia a dia, que não sei o quê, o Diniz falou que era só acertar a finalização, eu quero saber o leco, por que não dá explicação, por que não dá cara a tapa. Aí ele espera o time ter uma sequência de 3, 4 vitórias para aparecer, né? Como ele sempre faz. Só que eu acho que esse ano, infelizmente, felizmente para nós, ele não aparece mais, porque eu acho que o São Paulo não vai ter essa sequência de vitórias aí até o final do campeonato, jogando com Santos, depois Ceará, Vasco. Sinceramente, eu não... E aí o Raí deu uma entrevista pro Estadão, acho que segunda-feira, dizendo que o Raí tem contrato até o final desse ano, não acho que ele vai ficar. Diz que não tem problema se a imagem dele como ídolo for um pouco desgastada, ele perdeu um pouco essa imagem como ídolo, porque ele quis mesmo se aventurar nessa história como dirigente, para melhorar o nível dele pessoal, acredita que está sendo importante esse trabalho. Não falou nada de permanência, eu acredito que ele não vai ficar, não vai aguentar as cobranças, e tirou essa capa de ídolo. Disse que a solução de clube-empresa é uma alternativa, porque o São Paulo sempre foi vanguarda e tal, e diz que há estudos sobre esse assunto, mas também não falou nada, não disse nada não deu nenhuma afirmação que isso está sendo encaminhado, disse que é um estudo lá, nenhuma surpresa, né, gente? Sobre, com essa derrota aí pro Fluminense e pro Atlético Paranaense, as chances da gente ir para a fase de grupos da Libertadores caiu para 11%, desculpa, segundo o matemático Tristão Garcia, só 11%, eu acho que... E aí, muita gente também pediu para eu comentar os xingamentos de parte da torcida depois do jogo, que fizeram um protesto ali na entrada do estádio, o ônibus saía, xingando o Hernanes, mandando o Hernanes tomar naquele lugar. Vocês me conhecem, apesar de ser tremendamente corneteiro contra Perebas e inclusive criticar o Hernanes também, eu acho que sou contra xingar, você vai em rede social para xingar e mandar tomar naquele lugar, mas eu não sou contra isso, a gente tem que protestar, cobrar os caras assim, cornetar. E eu acho injusto sim com o Hernanes, porque a gente precisa lembrar que graças a esse cara, que o time se salvou do rebaixamento em 2017, tudo na comanda dele, principalmente na comanda dele, com gols decisivos, depois escolheu voltar a jogar no São Paulo. Muita gente fala, mas ganha muita grana e não tá jogando nada. Concordo com quem fala isso. Tá ganhando muita grana e não tá jogando nada. Agora, desrespeitar o Hernanes, como desrespeitar qualquer outro jogador, mas desrespeitar o Hernanes, eu acho um absurdo, que a gente tem que ter na memória que esse cara salvou o time do rebaixamento, fez muita coisa importante pelo São Paulo, foi campeão pelo São Paulo,
tem identificação com o São Paulo, então eu não acho certo mandar o Hernanes tomar naquele lugar. Acho que o foco do protesto é mais em cima, viu? E o Hernanes está mal esse ano, porque para mim não conseguiu entrar no condicionamento físico, como nenhum jogador do São Paulo entrou. Eu tinha falado até para ele procurar um profissional particular, como o Gabigol faz, que tem uma academia na casa dele que treina, faz uma dieta especial. Aquilo que eu estou cansado de falar, ficando até repetitivo, que sem esforço a mais você não conquista nada de especial, você vai ficar sempre no mesmo patamar. E eu cobro o Hernanes sim, porque eu acho que ele tem qualidade, ele tem que ser cobrado sim, como qualquer outro jogador. Surgiram umas informações aí que o elenco tá rachado também, que o Pato tá brigando com o Diniz, que os moleques mais novos não respeitam os mais... Isso quem me contou, eu não vou falar quem foi, mas foi um ex-jogador que pediu para eu não falar o nome dele. Disse que tem o elenco tá rachado porque é o seguinte, essa molecada não respeita os mais velhos, Daniel Alves, Hernanes, não respeita, porque esses caras não estão jogando nada. Então, como esses meninos, segundo essa fonte que me contou, segundo os mimadinhos lá de Cotia, eles não respeitam ninguém, já não respeitam ninguém mesmo, a grande maioria não respeita ninguém, e não respeita esses caras, porque esses caras não estão jogando nada e estão ganhando muito dinheiro. Então, esses caras, esses mais velhos tentaram cobrar os mais novos, esses mais novos não escutam. Essa informação que eu ouvi, não é lá de dentro, de alguém que tem muito conhecedor, um ex-jogador de São Paulo, que me confidenciou isso, disse que o elenco está rachado sim, não é rachado, mas tem uma divergência aí entre os jogadores mais velhos e os mais novos. Desculpa, essa falta de respeito, porque os mais velhos não estão jogando nada. E esse jogador de futebol falou o seguinte para mim, independente de ser mais velho ou mais novo, quando o jogador que ganha muito não joga, o resto do grupo se volta contra ele, porque ganha muito dinheiro e eles não. Então, mais essa, né? Só mais essa para tumultuar ainda mais o ambiente. Sobre o Sampaoli, muita gente me perguntou, até publiquei um stories no Instagram, é o seguinte, o Alexandre Pretzel, jornalista que tem credibilidade, divulgou que o São Paulo estaria interessado em trazer o Sampaoli no ano que vem. Eu acredito que, eu não duvido que o Pretzel tenha inventado essa história, isso fora de cogitação, alguém deve ter passado essa informação para ele sim. Eu só acho estranho que depois de cada vexame sempre apareça um nome aí para um cala-boca para a torcida, sempre assim, pode reparar em clássico, pode reparar, sempre surge o nome. Surgiu uma informação aí que eu pesquisei com outros amigos que disseram o seguinte, a diretoria do São Paulo não pretende se desfazer do Diniz, pelo menos por enquanto. Vou esperar o quê? Os próximos resultados. Tem Santos, tem Ceará fora tem jogos Vasco. Dependendo dos resultados, não vai dar para segurar. Você tem que encara uma sequência aí de 5, 6 derrotas, não dá para segurar o cara. Interesse no São Paulo, o São Paulo já teve uma vez, já sondou, mas é aquela história, né, gente? Tá no radar, tá sondando, tá? Então não tem nada certo. O que eu apurei de São Paulo não tem nada certo. E eu acho o seguinte, o São Paulo, nessa várzea que é o São Paulo, do jeito que ele é louco, ele não fica um mês. Você viu como ele critica a diretoria do Santos, critica a falta de estrutura, critica a falta de reforço, briga com o presidente, enche o saco do presidente todo dia. Dizem que ele liga pro presidente todo dia cobrando alguma coisa. Imagina com o Leco, Leleco, Leco. O Leco, Leleco, Leco não aguenta ele uma semana. E nem ele aguenta aquele bando de incompetente que administra o São Paulo Futebol Clube, desde presidente, conselheiro, diretor. Eu acho que se o São Paulo viesse para o São Paulo, ele não ia aguentar uma semana. Mas estou no aguardo, vamos ver. Eu acho que tudo vai depender dos próximos resultados do São Paulo. Más notícias de grana, o São Paulo admitiu uma dívida com a CET, vocês viram isso? A CET, para quem não é de São Paulo, é a companhia de engenharia de tráfego, que cuida do tráfego do trânsito ali nos arredores do Morumbi. O valor será pago nos próximos 15 anos, 180 parcelas, 25,7 milhões. É um processo que se arrasta desde 2005. Então vai juntar com a dívida da empresa do Ricardinho, mas essa da CT, dinheiro indo para o ralo. Imagina no ano que vem. Sobre o time, hoje os nossos heróis voltaram, depois do merecidíssimo descanso na segunda-feira, e teve uma reunião lá com o Raíssa, reunião de cobrança. Hoje o CT pegou fogo. Reunião de cobrança com o Raí e alguns diretores que fazem uma reunião com o Leco, Leleco, Leco no Morumbi de segunda-feira fizeram no CT e o treino atrasou em meia hora porque teve cobrança. Os caras esperam novembro para fazer reunião de cobrança. Tá certinho, Raí, errado tá... Você tá certinho, Raí, errado tá o mundo. O Antony é desfalque, foi convocado para a seleção olímpica, que faz um torneio ridículo lá em Tenerife, de 11 a 17 de novembro, tomou o terceiro cartão, acho que forçou, né, o terceiro cartão, ele está com a seleção olímpica. Quem deve jogar no lugar dele é o Pato, para alegria e desespero.
para alegrias de poucos e desespero de muitos, o Pato deve entrar nessa vaga aí. E o São Paulo joga o clássico na Vila Belmiro, e só para você saber, hoje o São Paulo completa 1000 dias sem ganhar um clássico fora de casa. Eu vou repetir a informação caso você não tenha escutado direito. 1000 dias sem ganhar um clássico fora de casa. 32 meses sem ganhar... Dói falar isso, velho. Dói no coração, juro por Deus. 32 meses sem ganhar um clássico fora de casa. A última vez, 17 de fevereiro de 2015, o treinador era o Rogério Ceni e a gente ganhou do Santos na Vila Belmiro por 3-1. Tá bom pra você isso ou não? Sobre o Santos, deve ter a volta do Gustavo Henrique, o zagueiro, o xodó do Sampaoli, estava suspenso. O meia Evandro se recuperou de uma virose e também está à disposição. O lateral Pará, que teve uma disposição estomacal antes do jogo contra o Goiás, no último sábado, deve estar de volta. E para encerrar, antes do nosso Momento Maguila, e o Bruno Pérez, hein? Vocês viram o Bruno Pérez? O Bruno Pérez, menos 47 dias no esporte, 14 minutos em campo, participou da derrota para o Guarani de 1-0, rescindiu o contrato, deixou o clube. Engraçado, a torcida do São Paulo, esse não queimou. A torcida do São Paulo que queima tanto o jogador, né? Esse não queimou. Esse pegou no pé com razão, assim como pegou no pé de 200 mil cabeça de bagre que a gente expulsou do Morumbi e continua dando vexame por onde passa. Mais um cabeça de bagre, o Virgão, que manteve, preservou a virgindade dele no esporte, rescindiu o contrato, 14 minutos em campo. É uma vergonha, né? A torcida do São Paulo não queima ninguém, nego. Para de pensar essa bobagem. Momento Maguila. Jonas Campos, de Sorocaba, aqui em São Paulo. Um abraço por Marcos Rochas Nunes, de Jundiaí, também em São Paulo. Kleber Silva, para o pai, seu Armando, de Governador Valadares, Minas Gerais. Cíntia, e para o marido Luiz Augusto, lá de Miami, nos Estados Unidos. O tiozinho está internacional. E para a família Dantas, o pai Carlos, a mãe Cecília, e para os filhos Tiago e Thaís, de 6 e 8 anos. Todos são aqui de Cerqueira César, em São Paulo. Amanhã, folga do tiozinho, tanto no boteco como aqui no Barulho Vídeos. Eu volto na quinta-feira, dando mais uma cornetada e falando as novidades do time que pega o Santos. Quero saber muito sua opinião aí sobre o Sampaoli, sobre essa turma toda aí, reunião de cobrança do Raí. Meu Deus do céu. Fiquem com Deus, tá bom, gente? Eu volto quinta-feira, a gente se encontra quinta-feira. Domingo eu tava tão triste que eu esqueci até do bordão final. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. E eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço e tchau.